E nós vamos começar com a fala do Jaime Gama, que é executivo partner da Gartner desde 2018, com formação em engenharia civil, processamento de dados, mestrado em gestão empresarial, mestrado acadêmico em administração, pós-graduação em gestão empresarial, escrita e criação, experiência de mais de 40 anos na área de TI e negócios em várias empresas de diversos segmentos, exercendo papéis de liderança nas áreas de planejamento estratégico, empresarial, tecnologia da informação, gestão de projetos, gestão de processos, produção de informações e conhecimento e na gestão de mudanças. Também é professor há 25 anos na graduação e pós-graduação, palestrante em diversos eventos regionais e também como consultor. Gama. Bom, obrigado. Será que nós vamos usar o material aqui? Vamos. Tem um passador de slide? Deixa eu ver se está aqui. Está aqui esse aqui? É. Então, vamos lá, gente. Muito boa tarde a todos. Cadê a Rita? Para agradecer a Rita. Cadê a Rita? Aí, Rita. Obrigado, Rita, pelo convite, né? Convidou lá no aniversário da CEI, né, a Cássio? A Cássio também, agradecer a Cássio. Saudar a presença da Andréia. Andréia, dá um tchauzinho aí. Andréia do Gartner também. A gente sempre está junto aí. Walter não pôde ficar. Vendo pessoas queridas como Regina aqui, que eu vi agora, né? Valéria, cadê a Valéria? Também está por aí. Olha lá, a Valéria no fundão. Igor, querido do Igor. Marcelo, né? O pessoal da mesa aqui. Então, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto de suma importância. E o Pelosa abriu muito bem, né? Acho que eu assisti a palestra só da Karine, do INPE, não é isso? Eu não tive a oportunidade de vir de manhã, mas aí na palestra da Karine já matou a charada, né, Pelosa? Assim, o volume estratosférico de dados, né, que a gente está lidando, e aí os cubos, né, as informações vindas de tudo que é lugar, como você fazer a curadoria disso, fazer a extração disso. Então, tem uma série de desafios em relação a dados. Então, é fundamental que se governe isso. Então, a governança de dados, ela herda esse termo da governança corporativa, que depois entregou para a governança de TI, governança de dados, governança de IA, e por aí vai. A gente está usando esse termo de maneira bem forte aí nesse cenário desse debate. Então, muito brevemente, quem somos, tá? Eu vou seguir um pouco disso aqui. Então, o Gartner é uma empresa de aconselhamento. É interessante falar isso, a gente não é consultoria, tá? Consultoria mete a mão na massa e faz. O aconselhamento é fornecer insights, recomendações, melhores práticas, ferramentas, né? Uma série de formas da gente instigá-los a atuar em alguma área específica. Então, a gente atua em todas as indústrias, em todas as matérias, vamos chamar assim, né? Então, todas as indústrias, governo para a gente é como se fosse uma indústria. Então, todas as demais indústrias, telecom, varejo, saúde, né? Todas elas a gente atua, bastante manufatura. A gente está presente em mais de 100 países. Tem um time muito grande de mais de 2.000 pessoas, 2.250 pessoas, que vão lembrar acadêmicos. Então, são pessoas acadêmicas que literalmente estudam, pesquisam e publicam artigos ou notas de pesquisa no portal nosso, que vai nos ajudar, aí, os executivos como eu, a tracionar os temas, provocar os temas aí pelos vários clientes de governo, clientes de geral que a gente tem. A nossa maior fatia de atendimento no mundo é governo, 28%. Tem um número interessante também, 16 mil, dos 16 mil clientes nossos da Global 500, a gente atende 85%. Então, as maiores empresas do mundo, 85% têm contrato conosco. Então, é uma empresa bem expressiva. Está desde 79 nos Estados Unidos e em 99 inaugurou no Brasil. Então, essa é o DNA do Gartner. Tá bom, já me apresentaram, a gente tem também esse material de praxe, tá? Mas já me apresentaram, aí vou pular. Então, onde estamos? Eu gosto muito de fazer essa questão situacional, assim, onde estamos? E eu usei muito essa imagem, tenho usado essa imagem, que é como se fosse uma imagem, assim, uma velocidade absurda, e de repente dá um freio aqui, dá um freio nesse segundo que eu estou apresentando isso e depois continua a 1000 por hora. Essa é a dinâmica de mundo que a gente está vivendo, né? Esse mundo que está sendo expresso por essa imagem interessante aí, como se fosse assim, uma coisa fervendo o mundo, né? Literalmente fervendo o mundo. E aí, com variação de clima, guerras, né? Essa questão política, tudo que vocês imaginarem aí, ferve o mundo.
Alguns autores criaram esses acrônimos, né, na década de 80, depois na pandemia. A gente vive em um mundo VUCA, um mundo bunny, volátil, incerto, ambíguo, né, quebradiço. Esses acrônimos estão valendo até hoje, né? Não caíram de jeito nenhum. E mais do que isso, a gente está vivendo um mundo hiper VUCA, hiper bunny. Tudo está muito hiper. Alguns autores maravilhosos aí que eu leio muito, Thomas Friedman, sou fã desse autor, escreveu O Mundo é Plano, depois escreveu Plano, Quente, Plano e Lotado. O mundo está quente no sentido assim, fervendo de temas, de assuntos, né, Regina? Quentão, lotado, onde você vai, alguém já está fazendo alguma coisa, se você vai em qualquer lugar já tem gente, né? Já tem uma empresa fazendo, e continua plano. Continua plano assim, eu levanto o pé aqui e vejo a China. O que está acontecendo com a China? Plano nesse sentido. E outro autor que eu gosto muito é o Taleb. Nassim Taleb escreveu essa obra maravilhosa, né? Aí já tem uns 15 anos, A Lógica do Cisne Negro, nessa alusão do cisne negro ser um cisne, e é um cisne raro, australiano, mas hoje em dia já não é raro mais. Ele vai dizer o seguinte, que os eventos que eram super raros no passado, hoje não são mais. Né? Se você pegar aí os acontecimentos do mundo que a gente jamais imaginava que acontecessem, estão acontecendo. Então é um retrato assim, só para posicionar vocês como que está o mundo. E o mundo se tornou muito exponencial. Esse é um gráfico simples, né? Exponencial, da curva exponencial, curva linear exponencial. A linear é azul, a linear é a gente, a mente humana. Nós somos lineares. Mas passamos a lidar, num dado momento, com uma exponencialização do mundo. Então, quando você olha nesse eixo, esse eixo Y, se o eixo X é o tempo, o eixo Y pode ser um monte de coisa. Pode ser o número de marcas de carro que você vê na rua, o número de marcas de cerveja que existe hoje. Tem um sem número de exemplos que mostram essa exponencialização. E eu colocaria, então, no eixo Y, dados. Né? Os dados também se exponencializaram. Pelosi abriu aqui dizendo a quantidade de dados e os tipos de dados. Né? Se fosse há 25 anos atrás, quais eram os tipos de dados que a gente tinha? Geolocalização começando, né? As coisas começando, a gente tinha dados muito mais simples do que é hoje, muito menos quantidade, né? Então, essa é a tônica do mundo. E aí há uma rica história com os seus dados, não, doutor Acácio? Dentro da SEI não tem uma rica história lá dos seus dados? Riquíssima história. No INPE, riquíssima história com os dados, né? E aí, uma primeira assim, toque que eu dou para vocês, assim, que história é essa? Qual que é essa história? Então, a primeira coisa que eu endereço aí nesse assunto, que é fundamental, é uma disciplina chamada Como Contar essa História. Então, uma das coisas mais importantes com dados é você saber contar a história desses dados. Afinal de contas, a gente está sempre usando dados para socializar, produção de informação, carregar esses dados com contexto, né, que vai gerar informação e vai produzir conhecimento para você tomar alguma ação inteligente. Essa é a tônica de dados, né? E os dados eu trago aí para vocês, esse conjunto de dados aí, esse dado bem diferente, um dado redondo aí, dando exatamente essa ideia, né, do volume e da quantidade diferente de dados que existem. Então, nessa rica história com dados, então, para contar a história com dados, você tem que entender o contexto. Que contexto eu me situo, para que público eu estou falando, que organização é essa, o que eu quero contar com esses dados, que contexto é esse. Escolher uma apresentação visual muito adequada, gráficos adequados. Então, é muito comum a gente falar de dados usando dashboards errados, usando dados errados, né? A visualização de dados é uma disciplina nas pós-graduações de ciência de dados, né? Uma disciplina muito antiga até. Outro ponto também muito importante, eliminar a saturação. Então, é comum a gente escutar numa narrativa de dados uma saturação enorme. Um monte de dados que poluem uma apresentação, poluem uma narrativa. Então, cuidar disso, né? Focar na atenção que você deseja em relação aos dados, fundamental. Pensar como um designer. Imagine que você é um designer, né? Ao bolar essas apresentações, ao bolar essas narrativas. E contar uma história que seja empática e seja convincente. Então, assim, sem querer me alongar no tema storytelling, mas é fundamental olhar para isso. Isso faz parte da governança, né? Vamos imaginar que a governança é um guarda-chuva de assuntos, storytelling está no meio. Saber contar dados, tá? Bom, momento da SEI com dados. Vamos olhar um pouquinho esse momento da SEI com dados. A SEI em dados,
Então, houveram já alguns investimentos, né, Cássio? Eu atendo a CEI é um dos meus clientes no Brasil. Temos alguns investimentos importantes, aí cerca de 55 milhões pelo Banco Mundial, aí em cartografia digital, usando melhores metodologias e técnicas, não é isso, Cássio? A gente tem uns investimentos importantes, o Marcelo, né? Cerca de 20 milhões investidos com recursos próprios. Então, uma quantia importante, significativa, para caminhar nesse papel da CEI dentro do cenário nosso do Estado. E a busca de soluções tecnológicas, metodologias, usando esse aconselhamento, esse conhecimento que o Gartner tem, essa missão nossa com vocês, com a CEI. E aí eu vou deixar para você, Marcelo, só printei aqui, mas a política de governança de dados, então o Marcelo vai atuar bastante, né? Está bem clara a política, bem aderente ao conceito que Pelosi trouxe, o Marcelo vai explorar isso mais, tá? Então vamos entrar em governança de dados. Então tem uma frase que eu gosto muito do Gartner, que é o seguinte: as organizações continuam adotando uma abordagem excessivamente centralizada na questão de comando e controle e focada demais em conformidade e regulação. Então, assim, evidentemente que eu não quero tirar a importância disso. A importância disso é vital, é fundamental, faz parte da governança. Mas não deixar que esse fato seja um impedimento para você literalmente alcançar o sucesso que você precisa nos negócios cada vez mais digitais. Né? Se você olhar aí a apresentação da Karine, é exatamente isso, né? Tem ali uma história contada do sucesso de uma série de investidas, né, Karine? Do seu trabalho ali que você contou, focada em negócios digitais. Então é isso, né? A governança de dados, então, não pode deixar isso de lado e ficar só concentrada na parte de regulamentação, conformidade, tal. É importante, mas assim, é mais do que isso, né? A missão dela. E um dos temas assim, fundamentais da governança de dados, que a gente vai chamar, é a cultura de dados. Então, é transformar uma organização para ter essa visão que a gente chama de data-driven, essa visão orientada a dados. Isso não é tão simples assim. As pessoas não têm uma cultura tão ampla de usarem dados o tempo todo para analisar as suas ações que vai tomando. E nessa tríade aí, pessoas, processos e tecnologias sempre foram esse coração dessa conversa, né, de dados. Mas aí, de repente, a gente junta esses três pedaços aí, cria um espaço e coloca no centro dessa conversa dados, tá? Dados da sua maneira mais, vamos dizer assim, menor possível, né, acima dos símbolos apenas, mas os dados ainda dentro de um âmbito bem raiz, né? Através deles eu vou produzir informação, eu vou subir no contexto disso, rumo à produção de conhecimento. Então, dados entra aí nesse centro e a gente tem várias sugestões de como fazer essa cultura de dados nas organizações. E aí a data literacy, a gente usa muito esse termo lá no Gartner, que é exatamente essa alfabetização de dados. Então, nessa alfabetização de dados, a gente sugere que vários desses atores, então desde o pessoal de Data Analytics, os sponsors, os patrocinadores, os cientistas de dados, arquitetos de dados, todos os papéis em torno de dados precisam de ter uma alfabetização no uso do seu papel, no uso da sua atribuição. Então, a alfabetização que a gente chama de dados não é idêntica para todo mundo. É claro que você tem uma fala que é comum, que é genérica, mas ela vai muito além, ela vai na especificidade de cada um dos papéis dentro desse âmbito de alfabetização. Então, para que a gente quer uma governança de dados, análises e inteligência artificial? Então, IA, eu já abro aí, né? Não poderia falar de governança de dados sem também trazer a questão da IA. Bem, esse assunto, como a gente coloca, né, vai atender com certeza conformidade, vai atender regulação, LGPD, organização, responsabilidades, mas, acima de tudo, gerar valor. O que a gente quer é fazer as coisas acontecerem nesse olhar de dados. Né, fazer as coisas acontecerem, fazer o sucesso aí dos seus negócios que você está caminhando. Então, por que Data Analytics e IA, né, para que eu uso isso? Então, alguns impactos, né, a gente gosta muito do lugar de fazer análise ao contrário. Por que a gente, às vezes, enxerga de maneira insuficiente essa conversa? No campo da estratégia, falta de inovação, muitas vezes, faltar uma inovação, faltar movimentos disruptivos em relação a dados, em relação a novas tecnologias que você pode utilizar, agilidade de Data Analytics reduzida, isso é muito ruim, né? Se você não tem uma agilidade, um movimento hábil dentro da organização para lidar com dados, no campo da estratégia,
você vai ter uma ineficiência nisso, é perigosa. No campo de finanças, quando você aloca recursos de forma errada, quando você tem um total cost of ownership, né, um custo total de propriedade de projetos analíticos que seja inviável, né? Então, tem muita ferramenta gratuita, mas nem sempre você consegue usar essas ferramentas gratuitas para grandes volumes. Então, assim, usar bem esse recurso, ter um bom custo total de propriedade disso é fundamental. Usar os investimentos de forma ruim, de forma errada, de forma mal configurada. A tecnologia em si. Então, você proliferar muitas ações de analytics assim, que ficam espalhadas, escondidas às vezes, e desgovernadas, né? Na IA tem surgido ferramentas assim que prometem milagres e são extremamente perigosas, promovem muito desgoverno, né? Dentro do âmbito da governança de IA. Então, é outro ponto também sensível aí. Dentro do âmbito organizacional, essa perda se houver uma perda da influência do time de dados, então o time de dados tem que carregar assim, uma posição na organização, tanto o time de dados como o IA, né, essas duas cabeças, esses dois líderes, tem que estar numa posição muito estratégica dentro da organização, é fundamental. Então a SEI realmente fez isso, né? A SEI fez uma colocação bem importante dessas duas áreas. O uso incorreto de dados para você tomar decisão, né? Tomada de decisão que não é baseada em dados. Então é muito difícil hoje você caminhar numa organização, numa estratégia que não seja baseada em dados. E aí burnout, tem outras questões ligadas a pessoas, dificuldade em obter talentos, né? Então outros elementos que são ruins para esse processo. Também a gente faz algumas pesquisas interessantes do Gartner, alguns gráficos. Esses são os 3 maiores habilitadores para esse campo de governança de dados. Então tem alguns deles, então, os primeiros. Então dados, analytics, essa ênfase em dados, essa ênfase em analytics, essa ênfase em MDM, Master Data Management, né? Que é você ter uma visão única e confiável daqueles dados que são essenciais para o seu negócio. Toda a parte de BI, de reporting, de alfabetização de dados. Então, essas ações, elas são extremamente habilitadoras nas organizações. Então, o Gartner solta essas pesquisas e a gente assim, endereça muito essas pesquisas. Olha, siga aqui essa sugestão, que é uma sugestão com um olhar mundial do Gartner, e a gente usa isso bastante aí nos nossos clientes. As barreiras para você alcançar isso. Então, a falta de uma abordagem padronizada em governança. Então, governança tem que ter uma padronização. O próprio nome já carrega uma ideia de padronização, né? Para você padronizar como é que eu uso, como eu descarto, como eu melhoro a qualidade de um dado, como eu sanitizo dados, né? Tudo isso tem regras, como é que eu protejo uma LGPD, perante uma LGPD, a ausência de alguns papéis-chave. Então, tudo isso acaba criando barreiras para você alcançar uma boa governança, tá? Fundamental esse ponto também. E alguns aspectos são muito desafiadores da governança de dados, então está aqui à esquerda também os mais fortes, superar essa mentalidade de silos. Então, infelizmente, essa mentalidade de silos ainda é encontrada, né? Ainda é encontrada no campo de dados, no campo de IA, no campo da produção de soluções. Então, eliminar essa mentalidade de silos e ter sempre discussões sistêmicas, integradas, de dados das organizações. Convencer a todos que a governança é uma matéria isso não é assunto de TI somente. A TI está super envolvida, super comprometida, mas o assunto é do board da organização, do alto escalão. Então, às vezes, as iniciativas são muito localizadas e isso não é bom, não vai para grandes lugares. E a gente tem um framework, né? O Gartner tem vários frameworks, esse aqui é o DAZON, é um framework que a gente tem de Data Analytics Strategy e Operating Model, né? É uma referência com alguns elementos que vocês estão vendo aí dentro do campo da análise de capacidades e déficits no campo de dados, que vai endereçar tanto na estratégia, o porquê e o quê. Então, alguns elementos como a própria orientação data-driven, os habilitadores, né, que eu tenho a nível de dados, habilitadores tecnológicos, habilitadores a nível de sociedade, ambientais, né? Como a palestra da Karine trouxe habilitadores em vários campos de atuação, né? Habilitadores do campo interno, de pessoas, né? De direção da organização. E do lado direito, a gente tem um modelo operacional. Então, é como que eu construo isso. Então, como é que eu entrego esses dados, como é que eu estruturo esse ecossistema. Ela também falou muito de ecossistema, né? Falou de vários atores aí em torno aí do INPE, arquiteturas de dados, né? A construção disso tudo.
Então, esse framework, assim, dito de maneira muito breve para vocês, se você baixa no portal do Gartner, ele vem todo detalhado para você construir a sua governança de dados, aplicando, evidentemente, para cada caso que vocês tenham aí nas organizações. Tá? Então, tá aí, da estratégia, desde o campo da estratégia, que é esse azul, né, tudo que eu vou montar, gerando uma proposta de valor, né, o que o negócio realmente quer, o que eu necessito produzir de Data Analytics, e dentro do campo da governança em si, o que eu vou governar, quais são os papéis, qual que é a matriz RACI, quais são as responsabilidades, quais são as regras, né, os indicadores, o monitoramento. Então, ou seja, tem um endereçamento de temas bastante amplo para a gente cuidar, para você criar uma boa governança, para dar conta desse tipo de trabalho que foi apresentado e outros que serão aqui também apresentados. Estou caminhando para o fim aqui, que eu já tenho 1 minuto só aqui, já são 20 para cada um, né? A gente tem essa pirâmide do Gartner, muito interessante, né? Que é essa pirâmide que ajuda a endereçar todo esse material. Então, do topo da pirâmide, quando eu quero resultados de negócio, né? Que eu vou endereçar, métricas de desempenho, os KPIs, né? Os indicadores de processos de negócio, até dados mais analíticos na base. Então, toda essa construção, né, de ponta a ponta, da base ao topo da pirâmide, quando você pensa numa organização, quando você pensa numa estrutura de dados, isso tem que ter uma sinergia muito grande, né? Eu preciso caminhar de maneira muito clara, muito transparente em todo esse vetor de cima a baixo para conseguir realmente endereçar uma boa governança. Então, o tema, pessoal, fechando o tema governança, é crucial, né? É um tema que você precisa de um time para cuidar disso, de pessoas com conhecimento. Vai estar colado na governança de IA, né? O alimento da IA são os dados, né? E a gente tem situações de dados sujos, evidentemente, na internet, né? Que exigem uma governança quando você vai usar uma internet pública, uma internet privada, já tem um outro tipo de abordagem. Então, assim, o tema governança precisa ser instalado numa organização, vocês precisam iniciar essa jornada de dados bem madura com esse campo da governança. Tá? Bom, o recado nosso era esse, a gente vai também ter um debate, acho que o Marcelo agora também vai dar uma palavrinha. Obrigado, gente. Bom, obrigado, Gama.